Olá, olá, boa tarde a todos. Estamos ao vivo aqui no canal do Prosa Criminal. Vamos aguardar a entrada do nosso convidado de hoje e dos amigos do Prosa, né? Dr. Robson Carvalho, Dr. Luciano Macri. Boa tarde quem está chegando, obrigado pela presença. Hoje temos uma prosa muito produtiva com o Dr. André Monteleone. Vamos aguardar a entrada dele. Agradeço desde já a presença de todos que estão entrando aí, muita gente. Muito obrigado. O doutor André está entrando aí, já acenou também. Vamos lá, doutor André. Vou mandar o convite aí para ti, meu amigo. Opa! Aê. Muito bom, hein, André Monteleone? Tá bom, doutor Paulo, tudo bem? Tudo jóia. Como é que estão as coisas, meu amigo? Vamos indo, viu, cara? Vamos indo. Bom demais, Graças a bom Deus, demais. sempre estudando e trabalhando, né, Paulo? É isso aí. Hoje nós vamos bater um papo legal aqui, hein? Dia Vamos 19 sim, de julho. vamos sim. Sua especialidade. É onde a vida me levou, viu, Paulo? É onde a vida me trouxe. A gente tem por hábito querer programar algumas coisas na vida, mas às vezes a vida é que programa pra gente, rapaz. Pois Então eu é. sou um cara muito feliz. A vida passa cada perna na gente, né, André? Mas a gente sempre levanta e continua firme, né? Caminhando. Verdade. Vamos aguardar aí o professor Luciano Macri, que é o nosso decano, né? O mais velho de todos aqui, viu, André? A gente sempre respeita ele por causa da idade, né? Mas não só por isso. É um cara também que tem muito conhecimento, uma pessoa muito bacana, né? Com a pandemia, ele teve alguns surtos aí, mas está recuperado já. Ô, professor, e Oi. ele tem uma mãozona, hein, rapaz? Ele faz judô, karatê, acho que é judô que ele faz, viu? Olha, não pode brincar muito com ele, não. Eu brinco até Não, certo não, ponto, viu? Porque não, o não. homem é fera, cara. O homem Não é sei se ele fera. faz judô, karatê, qualquer arte marcial aí dessas que derruba o Mas, caboclo mesmo, viu? mas é um doce de pessoa, hein? Ah, é um cara gente fina demais, né? É, Pessoa fantástica. E também o nosso CEO, né? Que é o Dr. Robson Carvalho. Ele é o CEO aqui do Prosa Criminal. Hoje ele me cedeu esse espaço para iniciar a prosa em razão do convite, né? Ou seja, convidei um amigo, né? De Catanduva, hoje vice-presidente da OAB lá de Catanduva. Imagina o trabalhão que você está tendo aí, André, porque com reforma da casa, né? Na verdade, colocaram ao chão a casa e estão construindo uma nova, né? uma nova, estamos erguendo, viu? Que Tá? legal, A, que no- a legal. nossa diretoria, o doutor Nésio, a doutora Leila, a doutora Juliana e o Alan são pessoas sensacionais, viu? O bom, Paulo, é que a gente fica no meio de pessoas inteligentes e a gente absorve, né, cara? A Verdade. praticidade, a inteligência deles. É muito bom estar dividindo com eles esse voluntariado nosso, né? Muito bacana, viu? É muito Tá? legal. Mas, ó, para absorver, cara, tem que ser uma pessoa diferenciada, né? É, Porque quantas vezes as pessoas passam por situações aí e não absorvem nada, né, André? E você é um cara é, diferenciado, meu. Pô, não é à toa que você está aí, né, chefiando junto com o Nésio, né, a OAB de Catanduva. E mais do que isso, né? Além de saber absorver, né? Saber gerir, né, André? Porque não é fácil, né, cara? A gente sabe o quanto que o advogado ou a advogada são exigentes, né? E não é à toa, é em razão da formação, principalmente, né? A gente quer o melhor, né? A gente quer o é, melhor da nossa entidade de classe. E você conseguir exatamente. extrair esse melhor, você tem que saber trabalhar em equipe, né? É, Não tem outra forma. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? Tem que isso. ser com a equipe aí de colegas e tem que ser pessoas com esse perfil, né, André?
perfil de ajudar, perfil de participar, de Proatividade, encarar, né? É Exato. proatividade, né? Então, são muito proativos os quatro lá. Eu tenho muita sorte de poder estar junto com eles nessa, viu, Paulo? E a generosidade deles comigo também, né, cara? São muito generosos, viu? Tá? Legal, legal. Show de bola. Eu acho que é isso mesmo, cara. A gente vai batalhando aí, vai conseguindo alcançar um nível que acabe satisfazendo, né, os colegas e, de alguma forma, conseguindo contribuir um pouquinho, né? Como disse a nossa presidente esses dias, né, na posse aqui em São José do Rio Preto, né? É passageira, né? A nossa passagem aí pela OAB, para que a gente deixe uma marca, né? Essa marca tem que vir em razão de algum feito, né? Porque se você deixar passar batido, os 3 anos passam e outras pessoas entram, né? Outros colegas ingressam e, sem dúvida nenhuma, que isso aí vai acabar sendo esquecido de alguma forma. Mas se você deixa a sua marca, né? Certamente isso vai ser bastante interessante. E mais do que isso, né? Não é nenhuma questão de vaidade, é uma questão de contribuição mesmo. Dr. Robson Carvalho, nosso CEO do Prosa Criminal, tudo bem? Tudo bem. Doutor André, uma satisfação tê-lo aqui, viu, doutor? Eu sou grato pelo convite, e não é só o convite, não. A gente tem que parabenizar a iniciativa de vocês, porque a gente ganha com Prosa Criminal. Eu tenho evento, às vezes, às quartas-feiras, à tarde, não consigo entrar todas, mas todas as vezes que eu consigo entrar, é um banho de conhecimento, de simplicidade, de exemplos. A doutora Mariana, o pessoal que teve... Bom, o Tremura, ele já entrou. O Tremura dispensa comigo. Eu não vou falar o quê do Tremura, né? Tá, ele dispensa comentários, né, Robson? Então, obrigado demais pelo convite. Acabou dando certo agora, né? Então, muito obrigado, viu? A generosidade de vocês comigo mais uma vez, viu, cara? Primeiro eu queria parabenizar, antes, por questão de ética, de educação, como aqui nós estamos tratando de uma prosa, e você sabe que mineiro, o Andrezão, o mineiro, ele é assim, ele dá muito valor nas raízes, nos antepassados. Dito isso, dou a palavra para o decano, o doutor Luciano Macri, antes das minhas considerações iniciais. Fala, doutor Luciano Rapaz, Macri. eu tava apanhando aqui, eu não sei se eu já tinha entrado, se não tinha entrado. Eu tava mexendo aqui, eu sou um idoso da tecnologia, eu reconheço. Apesar do Paulo ser o professor de todos nós, eu sou o mais idoso tecnologicamente. Mas eu queria dar uma boa tarde aqui ao nosso querido convidado, professor Monteleone. É um prazer tê-lo conosco aqui, esse grande advogado do júri, esse grande tribuno, né? Esse ícone da advocacia do Noroeste Paulista aí. É um prazer tê-lo aqui no Prosa Criminal conosco. Eu que conheci você aqui em São José do Rio Preto por meio do caríssimo professor Tremura, né? Aqui nas palestras de São José do Rio Preto. Um advogado, um exímio advogado, estudioso, né? E já fiquei sabendo dos grandes júris, fiquei sabendo por promotores de justiça que é um advogado combativo, um advogado que não deixa passar em albis as prerrogativas do advogado e que luta muito pelos seus constituídos.
Já deixo aqui minhas sinceras admirações pelo grande Causídico, né? E tem aqui um fã da sua advocacia, viu, meu querido? Cumprimento aqui meu querido parceiro de trincheira do Prosa, querido Paulo. Também é mais uma grande satisfação tê-lo nessa tarde. E meu caro amigo também de prosa, querido Robson, esse âncora maravilhoso que está todas as quartas-feiras com a gente. E já nessa introdução aí, eu queria passar a palavra para o nosso querido convidado aí, o nosso Paulo, para conduzir, né, Paulo, essa prosa de hoje sobre o Tribunal do Júri, e farei as minhas ponderações ao longo dessa caminhada aí. O Macri, o tema de hoje é o seguinte, foi cunhado aí pelo Dr. André Monteleone, peculiaridades do Tribunal do Júri na visão do advogado criminalista. Você acha que eu sou louco de meter nisso aí, cara? De jeito nenhum. Então, a conversa é entre vocês dois, cara. Não vem botar na roda, não. Eu vou estar aqui só para, vamos dizer assim, gerenciar, né, de alguma forma aí a nossa prosa. Mas quem entende do júri mesmo, cara, são vocês dois, né? Um aqui em São José do Rio Preto, outro em Catanduva. E aí vocês dividam a palavra aí, por favor. André, seja bem-vindo, viu? Fica à vontade. Doutor André, antes de conceder a palavra ao doutor, eu queria parabenizar pela vice-presidência da vossa subseção. Não o conheço, mas nas palavras do ilustre promotor de justiça, é assim que nós o chamamos, Dr. Leles, é um bom menino. Né? Ele fala com muito carinho e pediu para que eu transmitisse um grande abraço e que ele é admirador do seu trabalho e gosta, sempre que eu vejo, ele fala do doutor com muito carinho. Então, eu queria dar esse recado. E quando nós estávamos começando quando o doutor Paulo e o doutor André, eles estavam iniciando, Maca, eles falaram uma coisa que é assim, que as coisas acontecem sem que a gente espera, né, doutor? Perfeito. Você sabe que, de fato, a nossa vida, a gente acha, doutor André, e é um ponto de vista, que a nossa vida ela tem altos e baixos, que na nossa vida nós temos horas felizes, horas tristes, que nas nossas vidas nós temos tempestades e bonanças. Mas eu ouso dizer que é durante a tempestade que nós crescemos. É durante a tristeza que a gente cresce. É durante as adversidades da vida que a gente encontra o melhor caminho para seguir. Então, eu faço parte disso e eu digo isso com muita propriedade, porque é assim a vida. A gente só tem que sempre pensar que a gente pode crescer sempre, que a gente pode, seja intelectualmente, seja com a saúde, seja com a família, seja com amigos, a gente tem isso é nosso, isso foi nos dado quando nós nascemos.
basta a gente acreditar na gente. Passo a palavra para o doutor e para o Luciano Macri, que são dois profundos conhecedores do Tribunal do Júri. Eu vou agradecer de novo o convite, o Dr. Paulo Yunes, do Macri, seu Robson, tá? Elogiando o que vocês estão fazendo por Catanduva e toda a região, com esse espaço que vocês abrem. É uma delícia a quarta-feira parar aqui 5 horas da tarde para ouvir vocês. Ó, e precisa tomar um cafezinho, né? É cafezinho, viu? Cafezinho, tá? Cafezinho. Cafezinho. Tá? Cafezinho. Aí, Robson, e como que as coisas são na vida, né, meu amigo? Eu sou formado pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, um cadinho do meu coração é mineiro. Tá? Um cadinho do meu coração é mineiro. Então, eu aprendi muitas coisas com mineiro. Eu sou apaixonado com mineiro, tá? E para a gente quebrar dar essa sequência gostosa, eu me lembro quando eu fazia as viagens para Uberlândia e nós íamos por Ribeirão Preto e depois Uberaba e até Uberlândia, uns 400 quilômetros, né? E eu me lembro do pessoal paulistas, né? Muitos lá vindo para Catanduva de ônibus, para o estado de São Paulo, e eles falavam o seguinte, que as 3 melhores coisas de Minas Gerais, né? E a gente dava muito risada na época, mas era as mineiras, claro, o pão de queijo e a saída para São Paulo, tá? Então era uma brincadeira que se fazia ali. Mas o Prosa Criminal me traz uma felicidade muito grande. Esse espaço, essa prosa me leva para Minas Gerais, viu? Então eu estou me sentindo em Uberlândia, rapaz, revivendo momentos. E aí, quando a gente fala que às vezes a gente tem mania de escolher as coisas na vida, né? E de repente é a vida que nos escolhe, Paulo. Então eu preciso iniciar para vocês falando um pouco da minha trajetória na Federal, porque em Catanduva não tinha faculdade, era Rio Preto ou São Carlos, 88. Eu sou de 88 a 92, tá? Lá já eram 5 anos a faculdade. E eu estudei um ano inteiro para prestar medicina no ângulo lá no Castelo. Em cima da hora, eu falei, não. Meu irmão estava formando lá em Uberlândia e começou o curso anual, em 88, Direito. Falei, eu vou prestar Direito, eu quero ser doutor e final de papo. Eu queria resolver meu problema. Rapaz, e assim foi. Quando chega lá no primeiro ano, você tem aquelas matérias todas ali, mas segundo ano começa penal, processo penal, tá? E eu fui reprovado. Penal e processo penal. Aí eu fazia matéria à noite, estava de manhã, fazia matéria à noite. Então, eu fazia o 3º ano de manhã e à noite eu fazia penal, processo penal do 2º ano. Ano seguinte, novamente reprovado penal, processo penal. Tá? Aí fazia matéria à noite, 4º ano. Aí eu fui reprovado de novo, penal, processo penal. E nesse meio tempo, eu era monitor de processo civil, rapaz. Fizeram um tal. E quando a gente chega no 4º, 5º ano que nós vamos advogar, e eu advogava já como professor de faculdade, ele tinha um canto lá que ele separou 10 alunos, então eu tentei ali desenvolver a área civil. Não consegui. E tentei desenvolver a área trabalhista, não consegui. Até o dia que eu fui conhecer uma cadeia. E eu fui conhecer os presos. Aí eu me identifico com o posicionamento do Macri, quando ele fala o trabalho que ele desenvolve já. E eu estou nessa van aí que você falou que você vai chamar nós para ir nessa van, para lá conhecer. Eu estou nela, tá? Estou nela. E nós vamos levar o pessoal de Catanduva aqui, porque as comissões temáticas vão se conversar, tanto daí quanto de Catanduva, tá? Então, a gente se pega desse jeito, cara, indo lá numa delegacia, um cara lá preso, e você sabe que naquela época, eu não sei como está hoje, mas o cara está preso ali, cumprindo pena, até que acaba todo o dinheiro dele, aí ele perde, ele não tem mais advogado, não sabe como está o processo, né? E um cara me pediu, lá numa dessas visitas para conhecer, o cara me pediu
para eu olhar a situação dele. E os processos eram físicos, né? E descemos no fórum, eu olhei o processo, era aquele monte de processo, unificação de penas, latrocínio, isso e aquilo. Eu só sei que eu fiz umas contas ali com a ajuda dos colegas e eu tinha que voltar na delegacia para falar que o cara tinha que cumprir mais uns 25, 20 anos da pena, tá? E então eu chegando lá falei, nossa, cara, e agora, né? Qual vai ser a reação do cara? Novato, né, Macri? Tá? Novão, fraudão. Aí a hora que eu cheguei lá e conjunto dos colegas e falei como estava o processo, olha, nós vamos requerer progressão, a gente pode levar para a faculdade isso, vamos fazer um trabalho, tudo e tal. Ah, doutor, mas quanto ainda falta? Eu falei, olha, ainda falta. Aí você foi com 26 anos, você cumpriu 2 anos, falta um bocado, mas tremendo. Rapaz, pensa num cara que te abre um sorriso, doutor, muito obrigado. Eu acho que foi dali que eu virei, talvez até fosse criminalista, né? Mas foi ali que a coisa embalou para o meu lado. Então, no 5º ano de faculdade, e no 4º ano, depois desse contato, aí eu virei rato do Tribunal do Júri, tá? E os colegas do Tribunal do Júri, lá naquela época, os tribunos, até o nome dos caras é bacana lá em Minas, viu, Robson? Vitor Hugo Machado da Silveira, Antônio Cacheta Ribeiro. Eu falei, nossa, André Luiz Montelhoni, não vai longe, né? Ariosvaldo Campos Pires. Você entendeu, cara? Só sei que ali a gente foi fazendo contatos, amizades, e o amor foi brotando. Eu tenho certeza que o Macri sabe o que eu estou falando, tá? A coisa brota dentro da gente, e aí a gente faz uma função social, uma função, a área criminal. Até hoje, doutor Paulo, eu estou inscrito na assistência judiciária, tá? Teve um ano que eu fiquei fora. E por que eu estou inscrito na assistência social, na assistência jurídica aí, para prestar os serviços à população em estado, né, desprovida? Porque a gente consegue retribuir aqueles 5 anos da federal. E a gente retribui de que jeito? Com qualidade de serviço. A gente pode fazer algumas ações sem custos, e eu acho que essa é a função social do advogado. Eu me lembro que a Mariana, lá de Mirassol, esteve aqui, e eu questionei ela algumas coisas, mas ela disse o seguinte, que ela, alguns casos, depois que ela teve a maternidade, alguns casos, alguns crimes de violência contra a criança, alguma coisa assim, ela talvez se abstenha de fazer. Eu também entendo ela, no momento eu concordei com ela, mas eu coloco aqui no meu escritório da seguinte forma, que eu posso me abster de fazer na parte criminal quando for contratado. Mas, Macri, na função inscrito na assistência judiciária, nunca, em nenhum processo, por pior que seja o crime, eu renuncio a um deles. Eu faço todos, tá? Por pior que seja. Então, eu não sei de onde que a gente tira esses posicionamentos, mas é assim que a gente se coloca na vida. Ou seja, Macri, eu amo o que faço, gosto do que faço. Quando eu perguntei para a Mariana lá, nós, advogados criminalistas, e a sociedade talvez não esteja tão bem informada do quão importante é a nossa função, mas toda vez que estou no Tribunal do Júri, passo essa mensagem, tá? Nós, sobretudo nos últimos anos para cá, nós representamos a sociedade, tá? A sociedade não quer ver um inocente ser condenado injustamente, nem falo condenação. Eu falo que, às vezes, quem disse que o juiz ou o promotor sabe mais ou menos do que a gente? Tá? Quem disse que a acusação formulada por um promotor está correta? E um juiz a dar a sentença, quando ele quantifica, quando ele não reconhece uma atenuante ou uma causa de diminuição de pena, né? Então, a gente procura não só a absolvição, a gente procura diversos. A gente não defende o crime, a gente não defende
o criminoso, a gente defende o direito. Tá? Então é dentro dessa função que a gente se encontra na sociedade, tá? Porque eu defendo a minha sociedade, então a gente se coloca numa posição confortável de exercer com dignidade, decoro, amor a profissão que a gente escolheu, ou ela que escolheu a gente na vida. Tá? E falando sobre o Tribunal do Júri, quando eu escolhi esse tema, eu quis mais aproveitar a oportunidade e o público vosso para destacar a importância e a necessidade que tem o advogado que quer se dedicar à área criminal de se especializar. Eu não falo apenas na especialização de uma pós-graduação. Eu falo do trabalho, de especializar, de procurar, de curso, de procurar fazer o melhor. Então, conversando com o Dr. Paulo Yunes essa semana, eu criticava a OAB, tá? Porque eu vejo que os alunos não saem bem preparados da universidade ou do exame da OAB, né, para poder exercer a advocacia da forma que ela tem que ser exercida. Então, aí ele passa no exame da OAB, ele vai lá na OAB e fala, olha, vim me inscrever na assistência judiciária. O que o senhor quer se inscrever? Criminal, é o mais fácil. Tá? E não é bem assim. Né? Então, a gente sabe o quanto que é difícil. E quando a gente fala ainda no Tribunal do Júri, e eu faço um paralelo com o direito médico, que eu fiz pós-graduação de direito médico, e o professor Paulo Yunes, meu professor, então a gente percebe o seguinte, que o direito como um todo você poderia se formar em direito. Direito médico, cara, tinha que ser outra faculdade, porque abre uma imensidão de situações que o advogado pode fazer, então há necessidade de especialização. Aprendi muito isso na pós-graduação. E no Tribunal do Júri, Macri, não é diferente. Tá? O Tribunal do Júri não é um processo comum. Tá? Há uma série de nuances nele que o advogado tem que estar atento. Então, quando ele se inscreve na assistência judiciária e ele começa a fazer, e depois ele quer se inscrever para fazer o Tribunal do Júri, ele acha que é pôr uma beca e falar alto e gesticular e fazer um show e a defesa. E não é isso o Tribunal do Júri. Então, a OAB, por exemplo, da seccional, mantém lá curso EAD para formação de tribunos do júri, né? Para o jovem advogado fazer, e eles requerem ali o seguinte, que o cara faz o curso e mais uma ou duas certidões, quer dizer, não são as certidões e nem o curso que te tornam tribunos do júri. Querer ser um tribuno do júri transcende esses requisitos. E aí eu peço uma parte, vou fazer um jabá, mas não é meu, quando eu vejo curso presencial, Dr. Paulo Yunes, tá? Aqui em Rio Preto e lá em Olímpia. E por quê? Por pessoas responsáveis que vão formar excelentes profissionais, vão passar esse comprometimento, essa seriedade do que é o Tribunal do Júri. Tá? E dentre esses professores, é claro que está o Tremura, que se eu começar a falar dele, cara, vai precisar outra live, tá? E o Macri, tá? Porque são pessoas experientes, capacitadas e podem passar o que não é uma aventura o Tribunal do Júri, é um estudo contínuo de todo. Teve júri, Macri, que eu fui fazer há 15, 20 anos atrás em Santa Adélia, que o réu chegou em casa, a mulher estava traindo ele, a hora que constatou aquilo, pegou um facão e deu 30 facãozadas nela. Tá? Eu fui, há 20 anos atrás, fui fazer esse júri lá em Santa Adélia, o rapaz foi absolvido. Qual a tese da defesa? Legítima defesa da honra. Macri, como que hoje eu me falo em legítima defesa da honra? Não tem nem cabimento. Então, a sociedade e as leis, há uma evolução. O advogado criminalista ou tribuno do júri que eu era lá no início, hoje eu sou outro.
E o nosso estudo, a nossa evolução é constante. Eu não vou fazer o júri como eu fiz da última vez. A situação é diferente. Não só o caso. A sociedade é diferente. Os jurados é que vão julgar. Tá? Uma outra coisa que eu gosto muito de destacar, Macri, é o seguinte, nessa tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, nós temos que destacar que o poder emana do povo. No executivo, ele elege o presidente, o governador, o prefeito. No legislativo, ele exerce o poder elegendo deputado federal, senador, deputado estadual, vereador. E no legislativo? No legislativo, ele exerce a cidadania fazendo a vez do juiz, né? Ele julga, ele representa a sociedade no julgamento do seu semelhante. Então, o Tribunal do Júri, a instituição do Tribunal do Júri não é uma brincadeirinha. Quando a gente ouve algumas pessoas falarem, é um teatro, não é nada disso. É uma responsabilidade, é acusação de crimes graves, tá? Então, dito tudo isso, Macri, a gente procura estabelecer a função, primeiro, a necessidade do advogado se especializar, de fazer um excelente curso de formação, como vocês estão fazendo na nossa região, aqui através do ESA, na OAB São Paulo. Então, entrem no site, visitem. Eu via o preço sensacional, as parcelas, tá? Então, tem que procurar isso, tá? E não ficar atrás do advogado da gente e falar assim, doutor, eu estou precisando de mais 2 certidões, posso fazer o júri com você? Não é certidões que você precisa, meu amigo. Você precisa muito mais. As certidões, para se inscrever na assistência judiciária, é uma tendência natural. Tá? Macri, eu vou continuar a falar, mas se você quiser fazer algum apontamento aí, eu gosto de te ouvir muito, cara. Tá, excelente, Monteleone. Você falou, tá falando tudo aí, o que a gente precisa saber. E eu agradeço imensamente suas palavras. Você é um exemplo de tribuno. Eu agradeço a Dani Borim, que é a coordenadora da ESA Olímpia, postou aí que nós vamos ter um curso iniciando agora lá em Olímpia, como você bem falou, que vai proporcionar esse convênio com a ESA. No dia 11/7 vai estar iniciando esse curso, né? O pessoal de toda a região aí que quiser fazer o curso vai estar habilitando. Agora é o seguinte, um tribuno do júri, como você bem pontuou, Monteleone, ele não se forma apenas com um curso ou 2 cursos. Um tribuno do júri é necessário que ele saiba, primeiro, língua portuguesa. Segundo, que ele tenha educação. Terceiro, que ele saiba medicina legal. Eu lembro que eu fazia faculdade de Direito e quem me dava aula de Direito em medicina legal era o Cícero Meneghetti, professor Cícero Meneghetti. E quem ficava na aula dele, infelizmente, a minha sala tinha 30 alunos. Era eu que ficava na sala de aula assistindo aula de medicina legal. Porque meu pai era médico legista. E eu me interessava pela matéria. E eu ficava sozinho assistindo aula de medicina legal. Eu me interessava por aquilo. E eu jamais imaginava que eu ia ser um advogado de tribunal de júri. Mas eu sabia que aquilo era importante. Entende? Então, você hoje, que é um aluno de direito e que está fazendo uma faculdade,
Você tem que se interessar por todas as matérias. Você não sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida. Pode ser que amanhã você se enverede por uma carreira de direito do trabalho e vá advogar na área do direito do trabalho. Se você não assistiu nenhuma aula de direito do trabalho, meu querido, você vai sofrer. Entende? Então, aquele negócio de para que eu vou estudar matemática? Poxa, a matemática faz uma falta imensa na vida de um criminalista. Não é porque você não tem calculador, você precisa ter matemática no criminalista. Você precisa ter cálculo. Você precisa saber a trajetória na balística. Mas eu contrato um perito. Ok, você pode até contratar o perito, mas o perito vai conversar com você. Você precisa explicar para os jurados no dia. Você precisa conversar com o perito. Entende que você precisa saber de tudo? O criminalista, ele precisa saber desde física, de medicina, até de literatura, filosofia, até como se planta uma árvore. Entende? O criminalista, o tribuno do júri, eu costumo dizer, é aquele profissional mais completo da face da terra. É aquele que entende de tudo. Ele entende da alma humana e entende de pescar um peixe. Ele entende de tudo. Ele tem que entender de tudo. Concordo plenamente. Por quê? Porque no tribunal do júri, você vai lidar com um dos princípios que está na Constituição Federal, na base de todo o nosso sistema, que não é a ampla defesa, e sim o copo cheio, o copo extravasando, a plenitude de defesa. A plenitude de defesa. Perfeito. Então, você pode levar um peixe no seu plenário. Você pode levar uma vara de pescar no seu plenário. Você pode levar uma piscina inflável no seu plenário. Entende? É isso. É isso. É isso e muito mais. E muito mais. E tudo mais. E é isso que instiga a gente, cara. É isso que nos deixa apaixonados, satisfeitos com aquilo que fazemos, né, meu amigo? Viu, doutor? Exato. Ô, Andrezão, você sabe que teve uma fala sua que é praticada aqui no meu escritório, que é a seguinte: eu também atuo na assistência também, e quando eu atuo na assistência, eu costumo dizer para os meus estagiários que eu brigo até pelo cálculo da multa. Sabe por que eu falo isso? Porque não importa se o assistido entra aqui ou se é o meu cliente.
ambos, tanto um quanto o outro. Isso não é altruísmo, que as pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim. Tanto um quanto o outro, eles entram, eles têm água, tem uma garrafinha, tem um copo d'água, eles têm café, eles têm bolacha, se quiserem, tem bala. O mesmo atendimento que eu dou para o meu cliente que paga, eu dou para o meu cliente, para o meu assistido que vem por intermédio da defensoria. E o porquê que eu falo isso? Porque o André, no início, você trouxe isso, que a sua defesa, ela é uma só. Você não defende, você não faz a defesa para a defensoria, você faz a defesa porque ela é sua. Você não tem que diferenciar um ou outro. A mesma tese que você usa na defesa de um assistido, você usa. Eu percebi que você é assim, eu também sou, o Macri também é assim, o Paulo é da mesma forma. E eu acho que é de salutar o seu reconhecimento pelo árduo trabalho que nós, criminalistas, temos que fazer. A gente é completo, sim, viu, Macri? Completo. O advogado criminalista que atua nos processos, que fala nos processos, como a gente falava antigamente, né? Vai lá, fala aí no processo. É o Macri que me contou isso, viu? Eu não sabia, não sei não. O Macri é o mais velho. Que a gente fala nos processos. Doutor, fala aí no processo. Você sabe que... deixa eu contar uma história. Determinada feita, um escrevente olhou para mim e falou assim, doutor, é o seguinte, ó... o senhor quer falar aí no processo? Não sei o que lá? Eu fiz a petição no processo ali, ó. Pegou e no processo. Eu acho que tanto o Paulo, quanto o André, quanto o Marcos já fizeram isso. Sabe como que eu estou dizendo. Então, fala no processo. A gente é completo, sim. A gente tem condições de atuar no justiça trabalhista, que eu não gosto, mas a gente tem condições. Porque é isso, é o estudo, é a necessidade de trabalhar em prol do seu cliente bem trabalhado. Porque a gente é perfeccionista. O criminalista, ele é perfeccionista. É natural dele. Né? É natural. Mas eu queria parabenizar pela forma como o André conduz o escritório. Uma segunda informação que foi me passada, o professor falou de 3 coisas de Minas, né? O senhor conhece 3 cidades de Minas com B? Pode falar aqui? Ó, eu vou falar 2. Berlândia e Beraba. Aí eu não falo a terceira, não. Ó, então vai. Hashtag Araguari, né? É essa aí. Entendeu? Muito bem. Não é? E eu costumo dizer, André, que a nossa persistência leva à perfeição. Então é isso que é o advogado criminalista. A atuação no tribunal do júri, ela é complexa, ela tem que ser muito estudada. Os processos, eles são, na maioria das vezes, com muitos detalhes, com muitas peculiaridades. E eu gostaria que o André me contasse qual que foi uma defesa emblemática
de Vossa Excelência? Olha, eu tenho uns 2, 3 casos aqui, alguns que me marcaram mais, tá? Eu fui fazer um júri lá em Novo Horizonte e o rapaz fazia parte de uma quadrilha lá e eles tinham linchado um policial militar. E eu fui fazer o júri lá e no plenário só tinha policial militar, tá? Não me calaram, mas não é esse que eu gostaria de falar, não. Eu gostaria de falar de um primeiro caso que eu tive aqui em Catanduva. Quando eu cheguei aqui em Catanduva, o processo ainda era físico, né? Eu cheguei em 2000 e voltei para Catanduva em 2004, por aí, depois de fazer o curso do professor Damásio lá em São Paulo. E aí eu cheguei em Catanduva e eu querendo entrar aqui e tudo, e eu fiz alguns contatos, umas amizades, e o cara do cartório falou assim, ele faz júri? Faz. Nossa, vamos pôr ele num processo aqui que os advogados não querem fazer, tá? Todo mundo vem, naquela época tinha assistência judiciária, né? Em Uberlândia não, viu, Robson? Em Uberlândia, quando a gente era nomeado num processo, era porque o juiz tinha credibilidade no advogado que a defesa ia ser bem feita, tá? Não tinha esse sistema, 88 a 92, né? Então ainda a Defensoria Pública não estava organizada, como está hoje, tá? Então eu fui nomeado no processo aqui, Robson, e a moça ela era andarilha, andava com mais 3, 4 na Praça da República aqui, e tinha um senhorzinho aí que gostava dela, tá? Então, às vezes ele passava lá na praça, pegava ela lá e levava para casa, dormia, dava um banho, dormia, alimentava ela e tal. Mas logo depois ela voltava para os amigos, tá? E certa feita ele foi lá na praça, não achou ela, olha, o grupo deles, né? Eles andam juntos, eles estão lá numa casa tal. E ele foi lá na casa e viu todo mundo ali naquela situação, bebida alcoólica, isso, aquilo. E ele foi puxar ela pela mão para levar embora. E ela se debateu ali, não queria ir. E os demais que estavam com ela foram proteger ela, para desvencilhar desse senhor. Mas a hora que ela se pôs de pé e ela pegou um toco ali, uma madeira nessa casa abandonada, ela bateu nele, tá? Na cabeça, e ele morreu ali. Tá? E eu fui nomeado nesse processo para ela. Os outros 3 coautores do crime eram outros advogados, tudo. E aí fomos fazer o júri. E quando chegou no júri aqui, e a gente tem uma técnica de escolher jurados, às vezes dá certo. Às vezes não. Nem sempre dá. E é difícil, não há fórmulas. Não me vem com fórmulas que não existem, tá? Não vem com livrinho, não vem com... Sabe, né, Macri? A gente desenvolve no tribunal do júri a presença de espírito. A gente absorve aquele momento de concentração e toma decisões ali. Para isso, precisamos estar preparados. Mas fizemos o júri e naquela época que eu falei da legítima defesa e expliquei para os jurados que ela estava defendendo a integridade física, o desejo sexual dela, ou a liberdade de autodeterminação, né? E que ela realmente havia excedido naquela repulsa, mas que naquela época a legítima defesa era fracionada em 5 quesitos, né? E nós conseguimos levar o crime dela para homicídio culposo. Ela estava presa e dali ela saiu. E o promotor daquela época era o Dr. Vita. Então, conforme os jurados votaram a primeira série de quesitos e já desclassificaram ela para homicídio culposo, ele levantou para o juiz e falou o seguinte, doutor, se ela que tudo fez vai responder por homicídio culposo, né, os outros que participação de menor importância, eu peço aos jurados que votem do mesmo jeito. E assim foi. E ganhou liberdade, chamava Luciana. Primeiro júri meu em Catanduva, tá? Passou, ela ganhou liberdade, tudo, tal. Passou um tempo, ela mudou de cidade, são Andarilhos, né? E ela foi lá para Matão, tal.
e lá em Matão ela se envolveu num outro processo lá e acabaram matando ela. Tá? Então, cara, é claro que a vida sempre, a gente sempre se questiona de algumas situações. Esse caso, para mim, marcou muito a profissão. Eu considero um caso emblemático para mim, porque é um divisor de águas. É onde a vida te põe algumas provas e você precisa entender. E aí você vê, olha, eu não defendi o crime, eu não defendi a Luciana, eu defendi o direito da Luciana naquela situação. Então, a morte dela posterior foi um livre-arbítrio dela. Mas hoje eu consigo ver desse jeito. São 25 anos do Tribunal do Júri, né, cara? Então, mas ali, lá atrás, você... Então, isso para mim marcou, isso para mim fixou bastante, sabe? Robson, para eu falar das peculiaridades do Tribunal do Júri, eu gostaria de dar 2 ou 3 pontos aqui sobre o rito, sobre a atuação do advogado no Tribunal do Júri no aspecto processual, quando a gente fala do sistema bifásico, né? Então, e aí fica essa dica que eu quero dar para o advogado, tá? Para o jovem advogado, para o pessoal que está aí. Vejam bem, um inquérito policial, Marco, o que o delegado quer levantar ali? A autoria e materialidade. Todas as informações, as circunstâncias que ocorreram crime, para levar ao titular da ação penal elementos que ele possa oferecer denúncia. E o promotor, ao oferecer denúncia, ele precisa do quê? Indícios de autoria e a prova da materialidade. E na dúvida, oferece denúncia. Tá? Eu vou falar do Tribunal do Júri. Tá? Então nós vamos entrar na primeira fase, que é o juízo de admissibilidade da acusação. O que eles querem saber nessa primeira fase? É crime doloso contra a vida? É só isso. E o advogado que não está afeto, não se dedicou a essa situação, o que você percebe? Que nessa primeira fase ele faz a resposta à acusação, já quer defender isso, aquilo, arrola as testemunhas e faz tudo ali. Tá? Aí chega na audiência de instrução, ele faz todas as perguntas, já mostrou, o promotor já sabe qual vai ser. Só que o promotor sabe que o juiz natural da causa é os jurados, são os jurados. E que naquelas, vamos ser técnico, tá? Nas decisões interlocutórias mistas não terminativas, das 4, ele pode pronunciar, impronunciar, desclassificar e absolver sumariamente. Desclassificar, quando ele vê que não é um crime doloso, pode ser um crime maior, um latrocínio, ou pode ser uma lesão corporal, ou desclassificar para uma situação, não é um crime doloso, é um crime culposo. Tá? Quando que ele vai absolver sumariamente? Quando tiver escrachante uma das causas de exclusão da licitude. Do artigo lá 23 do Código Penal, quando que ele vai pronunciar? Quando ele tiver indícios de autoria. Quando ele tiver a prova da materialidade. É o requisito para oferecer denúncia, é o requisito para a decisão de pronúncia. Quando ele vai pronunciar? Quando o juiz se convencer que a autoria, a prova é plena, não é o autor do crime. Você não precisa fazer muito esforço para ver isso. Pela audiência de instrução, debate, julgamento, ficou claro que não é ele o autor do crime. Mas o que os advogados fazem, o Robson, o Dr. Paulo Yunes? Eles mostram toda a defesa ali, nesse primeiro momento. E a gente sabe que o princípio vigorante nessa decisão interlocutória mista não terminativa é indúbio pro sociedade. Indúbio pro sociedade. Ou seja, na dúvida, o que o juiz vai fazer? Vai para júri. Por quê? Os juízes natural da causa é o jurado. Ele não adentra tanto mérito, ele não pode adentrar. Então o advogado ali ele se esquece desse detalhe, Marco. Às vezes nem conhece esse detalhe.
Tá? Então ali ele já mostra tudo. Aí o que acontece? Deve ter acontecido com o Marco, deve ter acontecido, já aconteceu muito comigo, tanto na assistência judiciária, e a assistência judiciária corrigiu isso recentemente, porque antes ela nomeava qualquer advogado criminal, mesmo que o processo fosse tribunal do júri, já para fazer a defesa prévia. E hoje não. É um crime doloso contra a vida, são os advogados inscritos desde o início que são nomeados. Ou, Robson, o que acontece? O advogado, às vezes criminalista, mas não do tribunal do júri. Ele, não, aqui vai desclassificar, aqui vamos fazer uma defesa, vamos recorrer, e aqui está claro que vai absolver, ou desclassificar. E não é assim, companheiro. 99,9% desses crimes denunciados, crimes dolosos contra a vida, na forma atentada ou consumada, como o Macri disse, é previsão constitucional. Ele vai para o tribunal do júri, porque os juízes naturais da causa. Então, o que eu faço? E aí é a peculiaridade. A gente já sabe, não estou generalizando, Marco, a gente sabe que tem situações que a gente tenta, mas eu raramente mostro toda a minha prova. Então, eu tive um júri recentemente aqui em Santa Adélia. Eu tenho os colegas aí que estavam comigo lá, estão aqui no grupo, estão aqui na live. E durante todo o processo, o promotor ele achava que eu ia na legítima defesa. Tá? Na hora que ele entra para os debates, 1h30, ele falou sobre legítima defesa. E não era a tese. A tese era eliminar as qualificadoras e tentar introduzir, que os jurados aceitassem o homicídio privilegiado. Tá? Essa era a intenção naquele momento. Ele ficou 1h30, cara, falando sobre isso. E a hora que nós fomos falar, a gente tem que surpreender, é uma técnica que a gente desenvolve. Nós podemos arrolar lá na primeira etapa, na primeira fase, 8 testemunhas. E na segunda fase, 5. Detalhe, arrola sobre o caráter da imprescindibilidade. Porque se a testemunha não comparecer no plenário, e você não fundamentou a tese que é sobre o caráter da imprescindibilidade, plenitude da defesa. A motivação que eu estou usando para atribuir a característica da imprescindibilidade são minhas. Eu não preciso fundamentá-las ali. Tá? E se a testemunha falta, olha, doutor, vamos buscar a testemunha. E eu preciso dela no plenário. Por que eu preciso dela no plenário, Macri? Porque na instrução, no juízo de admissibilidade da acusação, eu não usei ela. Tá? E agora eu vou usar. Agora que que o júri vai começar. Tá? Vamos dizer assim. Então, é uma situação que, às vezes, o advogado tem que ter esse conhecimento. Porque um processo comum de furto-roubo não é a mesma coisa do tribunal. É completamente diferente. Os princípios são outros. A situação, a estratégia é outra. Tá? E no plenário de julgamento, é que nem o Macri disse aí. Não é estudar processo penal ou processo ou direito penal. Eu começo 30 dias antes, cara, lendo a Constituição. Né? Eu tenho que ler os livros de direito. Eu tenho o Aldon Maranhão aqui, na medicina legal, porque é muito fácil. É fácil o entendimento de algumas coisas feridas, algumas coisas que deixam ali. E eu te garanto que o promotor, muitos deles, não estão preparados para isso, porque nem é requisito para a prova do Ministério Público, de ingresso ao Ministério Público. Então, nós viemos aqui, no Prosa Criminal, doutor Paulo, para trazer essas informações, acordar o advogado que queira o tribunal do júri, para ter atenção a essas peculiaridades do tribunal do júri, que eu tenho certeza, tanto o doutor o Tremura e o doutor Luciano Macri passam isso no curso dele. Tá? E, Robson, quando a gente vai para o plenário de julgamento, é 1h30 que o promotor fala. É 1h30 nós também. Tá? Ali eu tenho que saber as unidades e o momento certo de fazer constar em ata. Porque senão eu tenho a preclusão.
Ah, a preclusão é chata, eu não vou estudar. Como que eu vou exercer minha profissão se eu não souber, ó, na área do direito criminal, se eu não tiver as noções do Eli Lopes Meireles, do direito administrativo, eu não anulo uma prova produzida no auto de prisão em flagrante. Eu costumo dizer, Macri, que o exercício da profissão da advocacia é a mesma coisa quando a gente tem 16, 17 anos e o nosso pai nos coloca numa autoescola. É assim que fala ainda, né? Autoescola. E ali você lê o livrinho para aprender a dirigir. Você decora, tal. E aí você vai lá na prática. Hoje, Paulo, é automático a nossa reação. No tribunal do júri, na delegacia de polícia, onde você estiver, o conhecimento absorvido é ato reflexo seu. A gente não é uma frieza, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, ó, vou contar uma coisa aqui. Posso, né, doutor Paulo Yunes, daquela situação lá em Tabapuã, da juíza, lembra? Lembro, pode sim, até porque o procedimento do PROS, André, é um procedimento, não é ordinário, sumário nem sumaríssimo, é extraordinário. Então, fica à vontade, meu amigo. Para o que você quiser aqui. Ô, Macri, eu fui, nessa pandemia, muita coisa modificou. Então, eu fui fazer um júri lá em Santa Adélia, em Tabapuã, e a juíza lá, a doutora Patrícia, é uma amiga e tal, mas no exercício da profissão é meio complicado, aí vai bater de frente, tá? Então, entrou a pandemia, a gente sabe, presenciando umas lives lá do STJ, dos SNJ, a gente percebe a preocupação dos ministros, dos conselheiros, no sentido de evitar gastos. Então, eles vêm com aquela historinha de que vai ter o júri, mas o réu vai ficar lá no presídio, ele vai ser por videoconferência. Ô, Robson, qual que é a diferença do cara estar algemado no plenário ou ele tá lá e o jurado vendo ele numa tela por videoconferência dentro do presídio com uniforme? Meu amigo, é difícil de ver isso, só eu tô vendo, Marcos. Você entendeu? Aí a juíza pegou, fez o relatório, aí eu entrei com o pedido, olha, vai ser feito por videoconferência. Aí eu falei assim, eu me preocupei, eu fiz um pedido explicando, justificando o que é. Ela nunca foi advogado criminalista, ela não vai entender a plenitude da defesa da forma que a gente vê, Macri. Tá? Ele já está com a plaquinha de culpado. Exato, é placa de culpado. Eu falei, não, doutor, e tem um detalhe, o cara tem o direito, ele quer olhar, ele quer que os jurados têm direito, eu não posso furtar dos jurados isso, cara. Então, naquela situação, eu pedi a reconsideração. Ela manteve. Aí eu entrei no Tribunal de Justiça, STJ, tive habeas corpus e tal. Quem entrou levou pau, cara. Aí eu falei, nossa, e agora? Aí eu peguei, cara, falei com um colega meu lá de Curitiba, lá do Paraná, Rodrigo Falcuz. E ele advoga lá no Rio de Janeiro para aquela, como que chama lá? Matou o marido lá, ex-deputada federal, tudo, e ele me deu algum conteúdo. Eu falei, bom, aqui eu tô armado. Aí eu fui na OAB. Chegou na OAB e falei, gente, tá acontecendo assim, assim, assim. Não, André, você tá correto. Você tem nosso aporte. Aí eu falei, mas faltou conversar com o mestre, né, cara? Aí você pega o WhatsApp e fala, mestre, posso te ligar? Ele sempre fala assim, agora. É o doutor Paulo Yunes. Paulo Yunes, é assim, 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 tal. Cara, se eu entrar com habeas corpus, eu vou levar pau. Eu vou lá fazer o júri. Aí o Paulo Yunes falou assim, não entra não, porque você vai dar motivo para ela te negar lá. Eu falei, Paulo, eu vou lá, e eu vou chegar lá, ela vai... Porque eu falo assim, doutora, se não trouxer o réu aqui, tá? Eu não vou fazer o júri, eu vou abandonar o ato, não o processo. O ato. E eu fiz um requerimento, 5, 6 páginas, e com o apoio do Dr. Paulo Yunes, falou, isso. Falei, Paulo, então... Aí chegou lá, o Macri, ela chegou atrasada, tudo, a promotora estava ali também, doutora Bruna, são excelentes pessoas, tudo, mas a gente é advogado criminal e tribuno do júri. Aí eu cheguei e falei, olha, doutora, a senhora...
Doutor, mas o senhor não falou antes? Eu falei no processo, só indeferiu. Mas o senhor não entrou com habeas corpus? Ah, a estratégia é minha de defesa. Mas o senhor acha que o senhor vai fazer isso aqui agora? A OAB sabe disso? Eu falei, mas eu tenho que pedir para a OAB? Eu não vou, né? Tá aqui o requerimento. Eu estou falando que eu vou abandonar. Se eu não estiver aqui, eu vou abandonar. Não, vamos, pega um advogado, eu vou representar. Eu estou pedindo no meu requerimento para apurar a conduta minha da senhora do Ministério Público nessa situação específica. Eu pedi isso. Tá? Aí, não, peraí, ela entrou, tomou uma água, doutor. Eu conversei com a polícia, vamos buscar ele lá em Paulo de Faria. Tá? Doutor, vamos fazer um consenso aqui? Pois não. Ela falou o seguinte, olha, vamos fazer a instrução do processo? Eu falei, claro, doutora, nosso objetivo não é conturbar, mas que direitos sejam exercidos, que não sejam tolhidos, nem do réu, nem dos jurados. E aí, o Macri mandou buscar, fizemos... Mas veja bem, por que não é que eu permiti, eu concordei, não é? Porque na instrução do processo, quando foi por videoconferência no meio da pandemia, as testemunhas não queriam falar na presença dele. Então, nada mais justo do que eu vou esperar o cara, não vou falar na presença. Então, fizemos a instrução, o cara chegou 2 horas da tarde. Fizemos o júri. Eu não obtive o êxito que eu queria, foi condenado, a pena foi, tiramos uma qualificadora, mas o cara estava lá, a família está agradecida, e esse feedback eu dei para o Paulo Yunes. Então, mas o que você percebe? Sozinho, Macri, eu não sou nada, meu amigo. Eu falei com um cara lá em Curitiba, falei com o Dr. Paulo Yunes em Rio Preto, falei com o meu presidente da OAB aqui, falei com o Leandro Sarcedo, que na época era prerrogativas em São Paulo. Tá? E, Robson, o que me dá... por isso que eu falei, a gente defende o crime, no direito, cara. Eu levei uma condenação. Aquele dia, eu não vou dormir bem em razão da condenação. Eu vou dormir... Quem absolve ou condena é jurado. Eu tenho que fazer de tudo para que ele seja bem defendido. E aí, Robson, e por que isso? Porque no final de cada petição, eu assino a minha assinatura. Não são duas, que nem você acabou de falar. É uma só, não tenho duas. Quando eu vou fazer um tribunal do júri, não são 2 Andrés. Com dinheiro ou sem dinheiro, é um André só. Entendeu? E dali, Macri, tinha mais 3 ou 4 júris após, e eu conversei com os advogados lá e chamei a atenção deles. Aí eles falaram, a juíza mandou chamar todos os réus. Acabou isso. Até o já faz júri lá, porque nós deixamos um precedente. Minha amiga, ela falou, doutor, nunca mais me faz isso. O senhor me liga da próxima vez? E me deu o celular dela. Você entendeu, Paulo Yunes? Então, isso. É essa mensagem que nós queremos deixar para o seu público, para vocês aí, trazendo essa experiência. Tá? Com certeza, André. Isso é uma aula de plenitude de defesa, né? É isso que é plenitude de defesa, né? Muito mais do que ampla defesa. Você garantiu o direito dele, né? Apesar de ser também uma prerrogativa sua, a prerrogativa não é do advogado. A prerrogativa, no final das contas, é direito do réu, né? Do cidadão. Por isso que toda prerrogativa do advogado é direito do cidadão. Agora, vou te falar mais uma que está começando a dar problema, viu, André? A Lei Mariana Ferrer. Está começando a dar problema nos plenários do júri. Quando a gente começa a fazer menção à vítima. Agora, o Ministério Público pode fazer menção à moral do réu à vontade. E nós não podemos fazer menção à moral da vítima. Nem a moral da testemunha. Entendeu?
Então, temos que tomar cuidado com isso. E assim, o Ministério Público não pode fazer menção à moral do réu. Não pode. Importantíssimo. E outro detalhe, a maioria dos juízes que eu tenho feito aqui, Santa Adélia, aqui em Itabapuã, eles são gravados. Então, na hora que ele está falando, que ele começa a falar isso, ele fala, pela ordem, excelência. Pois não, eu gostaria que registrasse na ata, eu quero uma cópia do que está sendo gravado e eu quero que envie para a OAB. A hora que o promotor está falando. Por quê? É uma forma de intimidação. Você entendeu? Se depois, estando gravado ali, ou se não está sendo gravado, eu quero que conste em atos os exatos termos que o Ministério Público se manifestou ao réu. É aquela importância, Robson, de a gente saber o que está fazendo, de a gente se preparar e fazer o que tem que fazer no momento e hora certa. E aí, Macri, eu preciso de emendar uma outra, é o seguinte, mas o Macri é o tribuno do júri, mestre e tal, isso e aquilo. Gente, eu costumo dizer, e eu tenho uma mentoria personalizada por Tribunal do Júri, vou começar na Anhanguera a próxima semana, um grupo pequeno de pessoas para passar essa experiência, mas o bacana é o seguinte, a gente colocar o seguinte para quem está iniciando. Robson, a pessoa, o casal mora no circo, ele joga faca e ela é malabarista. Nasce um filho. Eu te pergunto, o que ele vai fazer, Robson? Vai jogar faca ou vai mexer com malabares? Cara, ele vai fazer o que ele quiser, desde que se prepare para tanto. Talvez ele vai para o Globo da Morte. Então, esse é o recado que a gente deixa para o advogado que queira entrar. Você pode, você tem que se preparar e tudo é possível. Sem dúvida. Eu acredito que, novamente, a persistência leva à perfeição. Se você deseja ser um advogado criminalista, atuante no tribunal de júri, especialista em direito médico, trabalhista, civil, só tem um caminho, cara. É estudar, estudar e estudar. E principalmente, e assim, André, você trouxe informações aqui, doutor, que eu vou contar para você. Contar para você pleonasmo redundância. Acho que talvez seja redundante. Mas eu vou externar. O conhecimento que você trouxe, o professor trouxe, eu acho que poucas vezes nós vamos ver. Isso é conhecimento prático. É o conhecimento exatamente, andar de carro. Sabe aquele que você anda de carro? Exatamente o que o professor disse. Você não tem aquela obrigação de olhar para o lado. Na verdade, você já pega, já põe a marcha, você olha para o lado, é meio que automático. É exatamente isso. Perfeito. Vou passar a palavra para o nosso decano, o doutor Luciano Macri, que aí depois eu fecho, pode ser? Eu posso só mais... Paulo, você me chamou, você foi tribuno do júri, Amamo, Taliano, Monteleone. Cara, eu preciso agradecer a presença da minha comissão de Direito Criminal em Catanduva, doutora Thaís Mastrocola, a Gabriela Afonso, o André Benito, Léo Zovedi, a Maria Júlia, a Miriam, estão todos aí, porque nós, na nossa comissão aqui, nós vamos fazer também uma live mensal, não às quartas-feiras. Tá? Mas eu convidei eles, porque esse formato vosso, meu amigo, é sensacional. Então eu não estou aqui para agradecer você, eu não estou aqui para puxar sardinha, e no Tribunal do Júri é isso, a sinceridade, Paulo. Então toda a minha comissão está aí, nós vamos fazer intercâmbio, nós vamos fazer muito projeto junto com o Macri, que é da Advocacia Criminal em Rio Preto, nós estamos juntos, como já estamos fazendo no Direito Médico, tá bom? Olha, eu agradeço a presença de vocês, o convite de vocês, muito bom ter estado aqui. Só vou saber se foi bom, Robson, se houver um segundo convite. E se houver, já está aceito.
Opa, melhor ainda. Ô, André, dizer que são todos bem-vindos aqui, pessoal lá de Catanduva, né, nossos colegas lá de Catanduva, e principalmente aí que compõem a comissão de Direito Penal. Sejam todos bem-vindos, viu? Vamos lá, Macri, fica à vontade. Eu estou à disposição. Eu gostaria muito de agradecer todos que estiveram na live do Prosa Criminal. De coração, André Monteleone, você é um irmão nosso, tá? Está sempre convidado para estar conosco, não só no Prosa Criminal, mas também aqui em São José do Rio Preto, na nossa Comissão de Direito Penal, e aqui conosco no Tribunal do Júri, aqui em São José do Rio Preto, no nosso escritório aqui também. É sempre um convidado, um amigo, está de portas abertas aqui para estar conosco, viu? É sempre um prazer recebê-lo, tá? Um forte abraço e um beijo a todos. Passo a palavra para o Robson aí, para fechar também. Eu passo a bola para o meu amigo, que às sextas-feiras 13 se transforma numa pessoa muito legal. Que isso, meu amigo. A gente faz força para ser todo dia uma pessoa legal, né? Mas é muito difícil, não é fácil, não. Agora, ó, gente fina mesmo é esse cara aí, viu? Doutor André Monteleone, que com o convite feito e aceito e trazendo para a gente aqui, na pura emoção, diga-se isso, porque tribuna do júri é pura emoção, né? Trouxe aqui para a gente lições valiosíssimas, né? E esse é o intuito do Prosa Criminal, porque aqui no Prosa, a intenção, diante da informalidade, né, do nosso bate-papo, é que o nosso convidado traga temas relacionados ao seu dia a dia, né, à sua atividade do exercício da advocacia criminal, né? E, queira ou não, né, esse convidado, essa convidada acabam sempre trazendo temas muito interessantes, acontecimentos muito importantes, né? Só ficou faltando fazer uma pergunta para o doutor André Monteleone, mas eu vou deixar para a próxima, né? Que é uma questão que o Luciano Macri gosta muito, né? Que está relacionado às nossas angústias como advogados criminalistas, né? Então, eu vou deixar essa no ar aí, e para uma próxima Prosa Criminal, a gente vai lembrá-lo de questioná-lo. André, muito obrigado, foi muito legal, o pessoal gostou muito aí. Queria fechar a nossa prosa te agradecendo muito e mandar um forte abraço para o nosso presidente, sempre presidente, doutor Orlando Barbato. Abraço, gente. Obrigado a todos aí. Obrigado, André. Forte abraço. Obrigado, gente. Sensacional. Muito obrigado. Valeu, show de bola. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Até mais, pessoal.